Nosso segundo bloco aqui no Comunicação Popular, nosso convidado, o professor Paulo Torelli, ex-procurador do Estado, uma das cabeças pensantes do nosso judiciário brasileiro. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu vou te perguntar, Torelli, está tudo certo por aí? Porque para o Braga Neto não está. Uma saudação, uma alegria estar com vocês aí, com essa qualificada audiência aí do Comunicação Popular. Aí, o coletivo tem feito um excelente trabalho justamente de formação de consciência. E esse é o tema, né? Esse é o tema. Eu acho que teve um tempo toda uma sensibilidade na condução dos inquéritos aí que apuram a tentativa de golpe, atos terroristas, e finalmente não o principal, mas o braço direito do principal golpista, ele está preso, neste momento cautelarmente, mas isso já sinaliza qual é o desdobramento que nós vamos vislumbrar, sem nenhuma espetacularização, ou seja, já foi feito dentro do devido processo legal, não houve nenhuma exposição pública, não foi uma forçação, é uma prisão cautelar, como o nome diz, porque ficou comprovado que ele tentou obstruir o andamento das investigações. Essa é a minha primeira pergunta para ti, tentar diferenciar por que o Braga Neto está preso e o Heleno não está preso, o Bolsonaro não está preso. Porque a prova aconteceu que adiantou a prisão do Braga Neto? Porque ele tentou incidir na família do Mauro Cid, que é justamente o delator que está abrindo absolutamente tudo, para saber o que ele havia delatado. E tentou também organizar depoimentos e combinar depoimentos, quer dizer, que não é papel dele de forma alguma. Isso é um papel, sim, da defesa técnica, os advogados é que normalmente orientam os clientes. Olha, para a tua defesa, conforme tu te comportaste, tu deve sustentar tal tese, que é a linha de... Não cabe a ele tentou fazer isso, ficou comprovado. Inclusive foi provocado o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e ele se pronunciou a favor da prisão cautelar, porque a prova era inequívoca. Agora isso já dá uma sinalização. Agora as acusações de fundo, porque essa é uma prisão cautelar, as acusações de fundo, elas são gravíssimas, né? Que são aqueles crimes que estão previstos contra a ordem democrática, que são crimes que estão, foi através de não existe mais a Lei de Segurança Nacional, mas no Código Penal tem a figura dos crimes contra as instituições democráticas, que é justamente a tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e a tentativa de depor, através de grave ameaça ou violência, um governo legitimamente constituído. E o terceiro crime é a organização criminosa. O crime de organização criminosa é quando um crime é praticado por um conjunto de agentes, que é o caso, são quase 40 figuras, a maior parte são servidores militares, quer dizer, e aí a gravidade justamente do momento que nós estamos vivendo. Está aí o filme que todos estão assistindo, né, da perseguição, morte, prisão arbitrária e tortura do ex-deputado Miguel Paiva, que atingiu toda a sua família, quer dizer, até com marcas profundas até hoje, e são centenas de desaparecidos, que esse é o preço que nós pagamos por termos convivido com uma autoanistia, né? Aqueles que fizeram o regime ditatorial cívico-militar, é importante se dizer isso, né? Inclusive agora tem a questão que está bem prática colocada, né? Que é a questão do ir atrás do dinheiro, follow the money, que os americanos falam, porque o Braga Neto ele comprovadamente entregou dinheiro, e visitava os acampamentos, entregou para os golpistas, e neste caso ele entregou dinheiro encomendando a morte do presidente em exercício do Brasil, do vice-presidente e do ministro da Suprema Corte. Quer dizer, então agora é uma questão de perseguir o dinheiro para se descobrir exatamente qual é toda a urdidura. E é aqui que é importante se enfatizar, o Brasil precisa de um exército, o Brasil não pode se dar o luxo com o mercado que ele tem, que é cobiçado no plano internacional, com as riquezas naturais que ele tem. Nós não podemos fazer que nem a Costa Rica. Costa Rica, ela optou, um pequeno país da América Central, que cedia, aliás, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela optou, ela não tem. Ela tem uma polícia apenas, não tem um exército. O Brasil não pode se dar o luxo, nós precisamos de uma força armada que se dedique à sua missão constitucional, que é preservar a soberania, ou seja, a defesa da pátria contra os inimigos externos.
Hein, Bruno? Oi. Só para registrar, vai. Ainda tinha um quarto elemento na lista aí, que é o Juca. Não podemos esquecer do Juca. O Juca ainda não foi descoberto, mas tinha um Juca aí também. Bruno. Então, primeiro, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, né? E eu queria meio que fazer uma pergunta, não é uma pergunta necessariamente demanda uma tese, mas é uma pergunta sincera. Veja só, o presidente Lula assumiu em janeiro de 2003, tá? Aí ele ficou Lula 1, Lula 2, Dilma 1. Na virada de Lula 1, Lula 2 para Dilma 1, se aprovou a Comissão Nacional da Verdade. Essa comissão, ela foi esticada de um jeito para não pegar ninguém, porque ela ia de 46 até 85. Ainda assim, apareceram manchas na biografia, como se costuma dizer, do pai do general Etchegóin e de um comandante direto do general Hamilton Mourão. Eu estou recordando. A primeira manifestação pública do alto comando militar foi colocar um boneco inflável de Hamilton Mourão na Praça dos Três Poderes. Ainda era governo Dilma II, e lá ficou. E avançando na operação de lawfare via Lava Jato de um lado, e aquilo que os militares chamam de operações psicológicas, né? O Gobeli dizia que era o nível psicossocial de disputa da sociedade. Eu lhe faço uma pergunta com toda a franqueza, para alguém que foi procurador-geral do Estado. Veja só. Teve um momento no governo Olívio que no antigo diretório municipal do PT na João Pessoa, por coincidência, colocaram uma câmera no assoalho e pegaram o governador em um momento de confraternização e depois editaram o vídeo e apareceu na RBS. A gente sabe disso. Não por coincidência, foi concomitante a tentativa de aumento de salário de oficiais da Brigada Militar. Eu lembro, todo mundo lembra. Onde é que eu quero chegar? A pergunta é franca, para alguém que já foi do Poder Executivo Estadual, quando o Rio Grande era o estado mais importante a ser governado pelo Partido dos Trabalhadores. O partido de governo, ele tem uma estrutura ideológica preparada para confrontar uma insubordinação militar, de modo a se antecipar aos movimentos do inimigo interno. Ele admite que existe um inimigo interno. Eu também quero Força Armada e nacionalista. Eu também quero uma burguesia progressista que nunca apareceu na nossa frente até hoje. Isso não é uma idealização institucional burocrática? É possível governar sem levar em conta que existem elementos permanentes de estabilização de um governo democrático? Especulação com dólar, lockout de alimentos, insubordinação militar, enfim. mundoreal.com.br. Eu lhe faço a pergunta com muita sinceridade. E se não há, quais caminhos para evitar que isso aconteça? Para não depender da boa vontade do comandante-geral do Exército de turno. Porque o de janeiro disse, não, GLO a gente topa, golpe não. É isso. Essa pergunta ela merece uma tese, mas eu não vou fugir da resposta, não. Eu não vou fugir da resposta, porque eu digo que merece uma tese porque tem vários desdobramentos, várias problematizações e várias hipóteses que precisa se colocar. Mas eu já falei, dei outras entrevistas sobre esse episódio da prisão bem-vinda, né, de um golpista, e eu tenho me reportado a um conceito de constituição que é um chamado conceito sociológico. Não foi ninguém mais, ninguém menos do que Ferdinand Lassalle, em 1863, ele que chegou a tergiversar debates com Karl Marx. Ele era um socialista. O Ferdinand Lassalle não era, em hipótese alguma, alguém que se alinhava com as posições de Karl Marx. E ele era deputado na Prússia, na antiga Prússia, porque a Alemanha só veio a se unificar em 1871. Em 1861 começou um processo de unificação, desde 1848 ela era uma confederação. Mas na Prússia, Ferdinand Lassalle, que era da elite, morreu aos 33 anos de idade, de uma forma até bem curiosa, foi num duelo. Um duelo, porque na época se resolvia assim, até o Código Criminal Brasileiro também previu isso, as diferenças, e era um duelo por uma dama mesmo,
mas ele escreveu um texto que se chama A Essência da Constituição. E eu estou, a parte, assim, os parênteses que eu coloquei, ele dizia que a Constituição, ela não passa de uma folha de papel, porque, na realidade, o que importa são os fatores reais de poder. Aquilo que a esquerda chama de correlação de forças. Então, eu respondo a tua pergunta dizendo, Bruno, bem claramente, isso faz parte dos manuais de direito constitucional. Vai lá, o primeiro capítulo de qualquer aula de direito constitucional é os conceitos de Constituição. E o conceito sociológico, ele está eternizado por Ferdinand Lassalle, que era um deputado. O parlamento na Prússia, ele só tinha uma função consultiva. O rei, ele proclamava as leis e, quando ele queria, ele mandava para opinar para o parlamento. Não era um parlamento eleito, mas era uma autocracia, evidentemente, que é a antiga Prússia. E o Ferdinand Lassalle via que toda hora o texto não servia para nada. O rei fazia o que queria. Depois o rei virou Kaiser, virou imperador com a unificação. O rei da Prússia, que era o principal estado da Alemanha, que virou uma federação, aliás, é uma federação até hoje. E há quem diga que a hegemonia prussiana, que era baseada na essência militar, a partir do primeiro-ministro Karl Bismarck, que foi quem garantiu a unificação, é que levou o nazismo pela sua dinâmica autoritária. Uma tese. Agora, o que eu quero só te dizer é o seguinte, bem claramente, não, e Lula é um gênio por isso, porque ele leva em conta todos os fatores reais de poder. E se nós abrirmos o texto da Constituição, eu dou aula de direito constitucional, são infinitas artigos, disposições, preceitos, que até hoje não foram cumpridos. Inclusive, às vezes, tem retrocesso. Agora, recentemente, no debate da OAB, nós denunciamos e cobramos uma situação que é extremamente inerte, faz conluio com o tribunal. Está escrito lá na Constituição, todos, inicia com advérbio, os julgamentos deverão ser públicos. E o tribunal aproveitou, os tribunais do Brasil aproveitaram a pandemia, a enchente, para começar a fazer sessões reservadas, sem sequer a presença dos advogados. E olha, a expressão começa com todos os julgamentos. Isso era consequência da ditadura. Quando se escreveu isso na Constituição, é porque era comum julgamentos secretos. E agora voltaram a fazer julgamento secreto. E está escrito, tem um advérbio, todos os julgamentos, todos, não admite exceção, são públicos. Então, eu vou dizer só, estou pegando um exemplo de um retrocesso. Porque, na realidade, pode-se escrever, e isso tem um clássico do constitucionalismo inglês, que é o Albert Van Dicey, que ele vai analisar, a partir da perspectiva inglesa, que é uma Constituição histórica, consuetudinária, baseada nos precedentes, ele vai analisar todas as constituições francesas. E aí é uma coisa impressionante, porque desde a Revolução Francesa, de 1789, até o Thermidor, quando se encerra o processo revolucionário de vez, teve, parece que 6 ou 7 constituições. Então pode escrever 20 constituições. Se os tribunais, de uma forma conservadora, reinterpretarem ela, e fazem isso, e aí está bem claro o arrependimento do Supremo com relação ao impeachment golpista e à prisão fraudulenta de Lula, se arrependeram quando viram que eles abriram, porque tem um conhecimento histórico, eles perceberam que abriram a caixa de Pandora, e a partir dali vinha coisas que nem eles não estavam mais seguros. E isso foi dito pelo filho do Bolsonaro. Cabe um soldado num jipe para mandar prender, fechar o Supremo. E aí eles se arrependeram. E esse é o balanço que a história ainda vai fazer do papel que teve, que foi uma condição sine qua non, a Suprema Corte Brasileira, para tudo que nós estamos atravessando. Então, evidentemente que não tem como, e por isso que o Lula é um gênio, ele leva em conta os fatores reais de poder. Quer dizer, e eu não sou nenhum neófito, quer dizer, eu não vivo nas nuvens, ou nefilibata, aquele que vive nas nuvens é um nefilibata, para achar que o texto vai resolver. Agora, aí entra a importância desse momento que nós estamos vivendo. E é inclusive esse filme que eu fiz questão de referir, porque é não perder a memória. E a partir da consciência, vocês têm um papel fundamental de comunicação, a partir da consciência, eu tenho dito que assim como os militares obrigaram a meninada a estudar, a meninada na época, a estudar moral e cívica no colégio, e o SPB, que é a Organização Social e Política Brasileira na universidade, como uma cadeira obrigatória, nós temos que começar a ensinar direito constitucional. E aí nós vamos entender os conceitos de Constituição, quer dizer, tem um conceito sociológico, tem um conceito normativo, que é aquele racional com o qual nós damos aula, que é a compreensão do texto, e a partir do texto tem uma norma que obriga a todos. E tem o conceito político. O conceito político é de Carl Schmitt, o teórico do nazismo, mas que deu uma contribuição. Qual é o conceito político? Um exemplo. O Brasil decidiu, em
1889 ser uma república. Então nós deixamos de ser uma monarquia. Então ali houve uma decisão política. E aí é o problema. Essa decisão política nunca foi implementada plenamente. Aliás, outro grande pensador francês, o Bruno Latour, que agora está morto, mas ele escreveu um livro que é maravilhoso, que se chama Jamais Fomos Modernos, onde ele diz que a modernidade na plenitude jamais foi conquistada. Porque todos temos interesses, vivemos em tensão permanente. Todos, eu, tu, todos nós aqui, a audiência que nos acompanha. Então, daí a importância de desconstruir a força normativa da Constituição a partir da consciência social. Então, por exemplo, o senso comum compreender que militar não pode fazer política justamente porque tem as armas é fundamental. É fundamental que o senso comum compreenda e entenda que isso é uma questão de ordem pública. Qual é o conceito de ordem pública? Esse conceito tem que ser bem trabalhado. Quando eu falo em ordem pública, é ordem pública democrática. Tem que ter um qualificativo. Porque lá no século XIX, fazer uma greve é um atentado à ordem pública. Mas, para não dizer que eu falei e não entreguei, o conceito de ordem pública são as regras mínimas sem as quais é impossível viver em sociedade. Então, eu não posso viver dentro de uma ordem pública democrática onde alguém que tenha armas ameace. E houve uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal nas vésperas do julgamento do habeas corpus do Lula. O famoso Twitter do Vilas Boas que disse, olha, ou vocês deixam a coisa como está e não soltem o cara, ou vai ter consequências. E aí teve aquele julgamento maluco lá que a Rosa Weber disse que votava de um jeito, mas ela votava de outro, e em última análise ela contrariava o entendimento que ela dizia que tinha e mandou o Lula para a cadeia. Procurador, só me permite? Por favor. Me permite só esse detalhe. A memória de elefante, eu não esqueço nada. A ministra declarou: voto segundo a colegialidade. É isso. E dava 5-5. Então, como é que ela vai votar? Com a maioria estava empatado. É isso. É isso aí. É isso aí. Perdão. É isso aí. Na verdade, ela buscou um artifício, né? Ela buscou um artifício para submeter a um fator real de poder que estava bem presente e que a história ainda vai revelar, porque não foi só ela. Vários outros ministros e ministros de expressão, que ainda hoje manifestam arrependimento, que tomaram uma outra posição, se alinharam. Então, é real, os fatores reais de poder, eles existem, e a partir da consciência social de uma ordem pública democrática, qual é o conceito de ordem pública? Como eu disse, são regras mínimas sem as quais a sociedade não se pode conviver em sociedade. Então, hoje, por exemplo, as pessoas não podem andar desnudas dentro do nosso conceito civilizatório, as pessoas não podem andar na rua sem roupa. Posso fazer uma pergunta hipotética? Por favor. Para um operador da lei? Se naquele momento, a pessoa que financiou o boneco do Hamilton Mourão, em novembro de 2015, que pagou o ato de colocar o boneco inflável na Praça dos Três Poderes, se houvesse uma punição conforme a lei determina, possivelmente ou teríamos um levante militar já prévio, que naquele momento eu duvido, ou desencorajaria atos semelhantes, né? Pois é, eu queria aproveitar, Bruno, que está nessa deixa. Desculpa, Alain, perdão, Alain. Porque a lógica de que a justiça vai funcionar conforme a correlação de forças, na hipótese desses caras terem sucesso no financiamento privado da campanha, naquela tentativa da Polícia Federal de restringir os votos no Nordeste, e tivesse dado certo, o comportamento, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes seria diferente em relação por exemplo, aquela reunião com os embaixadores que tornou o ex-presidente inelegível, a reunião lá ministerial, que já naquela época revelou um monte de coisa. E uma outra pergunta nós temos um rol de 40, mas que se todo mundo for ver a lista, tem muita gente de fora, que nitidamente estaria ali. Né? É o caso, por exemplo, do filho vereador, que estava lá, morava com o pai dentro do palácio e mantinha as publicações das redes sociais sobre sua responsabilidade. Aliás, fez publicações golpistas, né? E o próprio ex-presidente atribuiu ao filho as manifestações nas suas redes. Como é que ficaria isso? Será que o judiciário teria condições de hoje estar desenrolando esse novelo aí? Essa é uma outra questão que ela tem livros tratados sobre isso, né? Qual é o fator de legitimação do judiciário?
Então, eu quero começar por aí. Qual é o fator de legitimação do judiciário, na teoria e na prática, deveria ser a observância do que está posto nas normas decorrentes dos textos feitos pelo legislador democrático. Isso é a chamada legitimidade racional weberiana. É isso, é a legitimidade racional. O Max Weber vem a distinguir a legitimidade racional da carismática, e a racional também é conhecida como burocrática, né? Ele vem também falar da legitimidade carismática, que é o caso de Lula, pessoas que fizeram grandes feitos e que são reconhecidos por uma enorme capacidade, que às vezes até se perdoa uma postura que outra que não se concorde, porque ele tem, enfim, um destaque enorme. Mas a legitimidade, e tem a legitimidade tradicional, que essa aí vem justamente da monarquia, do tempo, da história, mas a legitimidade que orienta o operador do direito deveria ser a racional. E aí vem uma grande pergunta: o que pega e sustenta, qual é a ancoragem para uma Suprema Corte, que ela está na última instância? Porque essa é a diferença. Se alguém bate no meu automóvel e não quer assumir a culpa, tendo furado um sinal vermelho e tendo causado o acidente e o prejuízo, eu vou mover uma ação. Se eu não ganhar a ação, ele não me pagar o ressarcimento, vai haver uma execução forçada, vai ser penhorado o patrimônio, levado ao leilão, vai me ser entregue o dinheiro. Agora, quando a briga é entre os órgãos de soberania, é que entra o debate do fator reais de poder. E aí sim, as Supremas Cortes em todo o mundo, elas têm um papel, sim, de acomodar as coisas, mas dentro da observância da força normativa da Constituição, jamais esquecendo o texto. Tanto que existe uma figura que se chama de mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? É quando a interpretação muda sem que o texto tenha mudado. O texto é o mesmo, mas há uma evolução. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro de mutação constitucional para que todos compreendam. O que está escrito na Constituição é que o casamento é entre homem e mulher. Hoje o Supremo Tribunal Federal admite, e está no mesmo registro de casamento, pessoas do mesmo sexo. Isso é um exemplo claro de mutação constitucional, onde você vai ler o artigo lá, o 226 da Constituição, é homem e mulher. E há, inclusive, gente de expressão que se insurgiu com relação... Eu vou dar um exemplo aqui, não é nenhuma inconfidência, porque ele escreveu o texto sobre isso. O Lênio Streck se insurgiu com relação a essa interpretação. Eu acho que ele está errado. Porque, na realidade, é uma questão típica de mutação constitucional que não prejudica ninguém. Pelo contrário, é uma evolução cultural. Agora, o que acontece? Ao fazer a mutação constitucional, a Suprema Corte tem que observar o precedente. Uma vez tomada uma decisão, uma vez dado um passo, ela não pode ficar feito uma biruta de aeroporto, feito zigue-zague, dizendo pode, não pode, agora vale, ou decidindo casuisticamente, que aí é o abuso da casuística, que a velha escolástica lá da Idade Média já tinha resolvido muito bem. Se for olhar para as lições de Aristóteles, e reinterpretada por São Tomás de Aquino na Idade Média, a velha escolástica ela era extremamente rigorosa ao singularizar cada situação. Não dá para fazer, por isso que foi condição sine qua non para a tragédia que o Brasil se encontra, o impeachment fraudulento, a prisão fraudulenta de Lula. Agora quem patrocinou isso foi o Supremo Tribunal Federal, não tem a menor dúvida. Agora fizeram autocrítica e tem cumprido um papel fundamental no sentido de garantir a ordem pública democrática, que é o que eu quero enfatizar. Porque ordem pública, como eu disse, na verdade, lá no século XIX, fazer greve era um atentado à ordem pública. Agora, hoje em dia, quando se fala, é com um apego e a valorização do texto. Não foi o que aconteceu. E aí, claro, tem um aspecto de classe, sim, ideológico nessa conduta do Supremo e de todo o Judiciário, porque também não foi só o Supremo. Também não foi só a 13ª Vara de Curitiba. Teve o TRF4, que inclusive majorou a pena para, na medida certa, impedir Lula de ser presidente, que jamais nós teríamos tido essa tragédia em um Bolsonaro. E quando eles viram que não era o PSDB que ia voltar, era o Bolsonaro que ia assumir, pagaram para ver. Não, mas nós vamos controlar ele. E aí quando o cara assumiu, o cara disse, eu não vou sair mais do poder. E eles sabiam que eu não ia sair mais do poder. Então aí vamos falar... esse debate, eu quero só fechar isso dizendo, tem livros escrevendo, falando sobre isso. Durante a ditadura, o Supremo era extremamente ortodoxo, mas respeitava os seus precedentes, no sentido de fortalecer o poder executivo. Como Procurador-Geral do Estado, nós entramos com 93 ações diretas de constitucionalidade no Supremo, e ganhamos a ampla maioria, baseado em quê? Em decisões que eles vinham tomando durante toda a ditadura. Uma jurisprudência bem pacífica, a favor do Poder Executivo,
Todos sabem, tinha uma maioria de 43 deputados de oposição em 55. Derrubavam todos os vetos do governador, tinha lei para tudo, dizendo até a hora que o governador tinha que acordar, levantar e se intrometendo na gestão. Nós entramos com 93 ações de inconstitucionalidade, ganhamos a ampla maioria. Por quê? Porque eu disse que vocês estão decidindo há 20 anos assim. Na época, o Gilmar Mendes, inclusive, me visitou, porque ele era advogado-geral da União, ele disse que estava preocupado, porque às vezes o Jobim queria fazer uma maldade, fazendo política no Supremo, e desprovia um pedido nosso. Mas daí ele abriu um precedente que ia repercutir no governo Fernando Henrique Cardoso. E ele, advogado-geral da União, me ligou e me visitou e disse que estava preocupado que as nossas ações não fossem acolhidas. Só para ter uma ideia de como é que é a dinâmica. Agora, por quê? Porque naquele período, e tem livros escritos sobre isso, o fator de legitimação do Supremo Tribunal Federal era ser submisso ao Poder Executivo e viabilizar a dinâmica autocrata do Poder Executivo. Só que aí houve as nomeações que Lula fez, Dilma fez, que os dois fizeram, que abriu para um debate, que é o debate do constitucionalismo moderno, que é o debate justamente da Suprema Corte, que tem um papel de acomodar as coisas no sentido de reinterpretar o texto daí que eu falei da mutação constitucional, para garantir a evolução. Só que aí qual é o problema? Eles não observaram os precedentes, eles começaram a decidir conforme a cara do freguês. E eu falo isso... Eu tenho um livro que é The Abuse of Casuistry, que vai fazer uma análise justamente da coerência das decisões lá na Idade Média dos tribunais eclesiásticos, por isso que eu falei da escolástica. Quer dizer, e eles abriram essa caixa e começaram a ter o sabor do poder e aí, claro, a imprensa, o partido golpista da imprensa, o PIG, que o Paulo Henrique Amorim falava, e que vocês sabem bem do que eu estou falando, a mídia corporativa, aplaudindo um judiciário retroreacionário e disseram, se a gente não resolve nas urnas, nós vamos dar um jeito de trazer de volta o PSDB, e é isso que aconteceu. E aí, quando eles se deram conta, eles criaram uma grande tragédia. Então, eu vou responder a pergunta hipotética, é muito difícil. O Alexandre de Moraes ele tem uma boa formação teórica e histórica. O Gilmar Mendes ele fez doutorado na Alemanha. A Alemanha é um estado social de direito. Vem desde, já que eu referi, vem desde aquela época da Prússia, quem inventou o sistema previdenciário, inclusive, foi o Bismarck, de tripartição, onde o Estado entra com uma parte, o empregado com outra, o empregador com outra. Foi uma invenção do sistema previdenciário daquela época. E a Alemanha é um estado social que vem desde aquela época. Autoritário, autocrata, como foi uma formação militar. Agora, o Gilmar Mendes tem a compreensão disso, e ele sabe que o desdobramento disso era, assim, um regime no modelo nazifascista. Ele sabia, ele sabe, quando ele percebeu isso, fizeram a aposta. O que ele queria, como ex-advogado-geral da União de Fernando Henrique Cardoso, era óbvio que era a volta do PSDB. Tanto que tinha uma relação muito estreita com Aécio Neves. Agora, não foi o que aconteceu. Agora, a história vai ter que apurar isso, os meandros disso. E esse debate, eu faço ele com uma maior profundidade, porque o Brasil não adotou o modelo de corte constitucional. Nós temos um órgão de última instância que é uma imitação dos americanos. Isso deu um extremo poder, porque o nosso modelo não é um modelo inglês, americano, baseado no direito penal e civil nos precedentes. Não há um apego nos precedentes. Há de um juiz nos Estados Unidos que passe por cima de um precedente do tribunal, que ele diga, aqui eu vou decidir de outro jeito. E o próprio tribunal não pode, não, nesse caso nós vamos aplicar uma outra regra. Então eles têm um apego para isso, é direito positivo, é positivismo muito maior do que o nosso sistema que é legislado, que aí permite uma interpretação onde cada juiz pode dizer, essa norma é inconstitucional, não vou aplicar, e esse modelo nós adotamos nos Estados Unidos, mas o nosso modelo é de legislação, então os juízes não têm uma cultura de observar os precedentes. A Suprema Corte brasileira não olha. Agora, o que o Brasil precisa, na minha opinião, teoricamente falando, seria um passo decisivo, e isso o Raimundo Faoro defendeu, a OAB defendeu isso durante a ditadura, é uma Corte Constitucional. A Corte Constitucional é um órgão que fica fora do Judiciário. E ela tem uma atribuição com o mandato de apenas dizer se uma lei é compatível ou não com a Constituição. E aí faz uma cisão, não existe essa lógica de o mesmo tribunal que diz o que é constitucional ou não, ele pode mandar prender ou soltar políticos. E aí é que foi por ali que passou tudo, toda essa tragédia que nós nos encontramos. Mas eles têm, se olhar, eu leio, conheço os livros deles, eu leio os textos deles. O Alexandre de Moraes não é nenhuma sumidade teórica, pelo contrário. Agora eu conheço, ele tem as fontes que são as que nós conhecemos. Do direito internacional, tem uma biblioteca, enfim, que eu consulto outros autores de direito constitucional, americanos, europeus, ingleses, espanhóis, franceses, e eu vejo que a fonte é a mesma.
A fonte aberta, e Gilmar Mendes nem se fala, tem uma formação na Alemanha. E quando ele percebeu que eles tinham aberto essa caixa de Pandora, eles trabalharam para voltar atrás. E não foi difícil, porque todo mundo estava vendo as arbitrariedades acontecerem. Elas estavam sendo assistidas online e deixaram, e não foi só. É aquilo que eu chamava, eu digo para amigos meus que são juízes, que na época diziam, tá, Torelli, mas não vem com esse papo do partido do judiciário. É óbvio que é um partido do judiciário. É óbvio que é uma combinação. Porque um juiz deveria decidir conforme a sua consciência, essa a expressão metafísica que existe. Mas não existe. Aquele caso lá da majoração da condenação do Lula para impedir ele, quando era caso de diminuir, porque a pena já era alta demais. E tinha que ter os 3 votos estarem alinhados para não ter o recurso interno. Que era, não ia permitir os embargos infringentes, que era um recurso interno, portanto não iria ter transitado, terminado o julgamento em segunda instância antes de iniciar o período eleitoral. Então eles tinham que votar da mesma forma, não podia ter uma divergência. Então ali eu disse claramente, eu dizia para meus amigos juízes, e isso é partido judiciário. O que foi aquele domingo fatídico em que o Favreto mandou soltar e houve telefonema, ordem, aquilo é uma dinâmica de partido. É em partido que um liga para outro, combina, e é legítimo isso, articulando posições para disputar politicamente. Agora, o judiciário não poderia funcionar assim. Não sei se eu respondi a pergunta. Agora, vou dizer, não. O Alexandre de Moraes, ele na realidade, assim como o Gilmar Mendes, o próprio Barroso. O Barroso é mais complicado porque o Barroso ele é liberista, ele acredita no livre mercado, ele acha que se deixar tudo pelo livre mercado, o mundo vai virar um paraíso. Vai ter um paraíso na Terra. Ele acredita nisso. A formação dele é americana, e a gente vê isso nos textos dele. Aliás, ele escreveu um texto logo depois da Constituição promulgada, que se soubessem disso, talvez não tinham nomeado dele. Ele dizia o seguinte, criticando aqueles princípios em abstrato que estão no início da Constituição, dignidade da pessoa humana, o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma nação livre, justa e solidária, o princípio da solidariedade. Ele escreveu um texto criticando, dizendo que aquilo não era matéria para estar na Constituição, porque o modelo dele é americano. Na Constituição quase não tem que ter nada. E aí ele escreveu um texto cujo título diz tudo. O papel aceita qualquer coisa. Ele escreveu esse texto, publicado numa revista, acho que da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho esse texto, ele publicou na época. O Barroso é mais complicado porque ele acredita no livre mercado. Não tem essa compreensão de Estado que o Gilmar Mendes tem. Que pegou e quando ele percebeu, e tem uma visão de Estado social, quando ele percebeu o rumo que estava indo, ele voltou. Tanto que na liberação do Lula, o Barroso não foi, né, nessa mesma onda. Então, e o Alexandre de Moraes não tem a menor dúvida. Ele tem uma compreensão, sim, desse constitucionalismo moderno. O problema é que as ferramentas são inadequadas. Nós não podíamos ter no mesmo órgão autoridade para mandar prender e soltar políticos e, ao mesmo tempo, dizer o que é constitucional ou não. Não podia, isso tinha que estar separado, aliás, tinha que estar fora do judiciário. Quando foi concebido, o modelo de controle de constitucionalidade europeu foi concebido apenas no pós-guerra. E foi concebido por quê? O Palmiro Togliatti, que era o grande líder do Partido Comunista Italiano na Constituinte, em 47, e que eram as 3 forças, a Democracia Cristã, o Partido Comunista e o Partido Socialista, ele era contra uma corte constitucional. E aí disseram para ele, mas tu te deu conta que foi a partir de uma maioria parlamentar que Mussolini chegou ao poder? Porque o Togliatti dizia que quem diz o que é constitucional ou não somos nós. E aí ele acabou sendo convencido que era importante ter um órgão técnico fora do judiciário para preservar as minorias, mas com um papel apenas de revogar, seria o chamado legislador negativo, apenas dizer o que é constitucional ou não, e estaria fora do judiciário. Finalmente, então, eles acabaram tendo instalado o Tribunal Constitucional só em 56, porque, na realidade, a Democracia Cristã queria o Tribunal Constitucional, porque ela tinha medo de perder a eleição do Partido Comunista, então ela queria deslocar o poder para o Tribunal Constitucional, e o Partido Comunista era contra. Acabou acontecendo o oposto, a Democracia Cristã ganhou a eleição de 48, quando a Constituição entra em vigor, e aí ela retardou a instalação do Tribunal Constitucional. Inclusive foi o partido da Azione, que era o partido do Bobbio, que pegou e denunciou. Ele chamava de o Piero Calamandrei, que era deputado constituinte do partido do Bobbio, ele chamava de obstruzione di maggioranza, ou seja, a maioria, que era a Democracia Cristã, que ganhou o poder, não queria o Tribunal Constitucional. Mas eles acabaram fazendo o Tribunal Constitucional, isso é importante dizer, porque aí o Tribunal Constitucional passou até o maio de 68 brigando com a jurisdição que era contra implantar a nova Constituição. De 56 até o final da década de 60, teve luta armada na Itália.
Por quê? Porque não saiu, os direitos sociais não saíram na Constituição. E a Constituição italiana, ela foi uma inspiração para a nossa de 88. Ela inicia, inclusive, dizendo que todo o poder emana do povo, está baseado no trabalho. Não tem nem mediação, como a nossa tem, entre o trabalho e a livre iniciativa. A nossa já deu um equilíbrio, foi uma sofisticação do texto. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, não tem direito constitucional que não leve em conta a ciência política. Não tem. E esse é um problema nas nossas faculdades, não se ensina ciência política. Então, a gurizada sai da faculdade achando que partido não serve para nada. O que vale é o texto que está ali, só que o texto não se materializa na vida. O texto vai se materializar pelo sindicato, pelo partido, pela formação de consciência, e aí ele vai virar a realidade concreta e viva. Não sei se eu respondi a pergunta. Nós estamos na semana do Black Friday aqui. Nossos ouvintes e a pessoa que nos assiste ganharam de graça uma aula de Direito Constitucional aqui com o professor Torelli. E, gente, assim, nós extrapolamos, mesmo em Black Friday, todo o nosso tempo, né? Eu queria agradecer, Torelli, mais uma vez, te desejar um ótimo 2025. Temos muita luta pela frente. Eu acho que agora a história começa. Estou começando a abrir as catacumbas, está saindo tanta coisa, e esse show de conhecimento sobre essa obscuridade toda aí está nos revelando talvez uma grande oportunidade de passar limpo a nossa história e viver bem melhor, né? Te desejo felicidades ao Braga Neto, 4 refeições por dia numa cela digna. Ao Heleno também, 4 refeições por dia, uma a mais do que o direito do povo brasileiro tem, mas 4 refeições por dia o general Heleno no lugar que lhe cabe. Ao ex-presidente, que eu não vou citar aqui, também um ótimo 2025, que ele encontre na clausura a sua oportunidade de redenção, porque fez muito mal a esse país, e é esse o nosso desejo. Torelli, obrigado. Eu que agradeço, cumprimento a vocês pelo trabalho, hein, gente? Tem que marcar de novo. Falta um debate sobre a ciência política. Vou voltar com todo o gás depois do recesso. Vamos marcar de novo. Estou à disposição. Feliz 2025 para todos vocês aí e boas festas. Só antes do professor sair, eu acho que eu sou o único cientista político que deu aula de teoria geral do Estado por direito. Não conheço outro. Coisa boa, parabéns. Não, parabéns ao coordenador, que foi louco bastante fazer isso, que eu só fui trabalhar. Mas tudo bem, durou pouco, mas foi bom. Obrigado. Isso aí, pessoal. Na nossa programação, vem aí o Entre Linhas, na Rádio Com Pelotas, Sabadão Sertanejo na Ferrabras e tantos outros programas espalhados nas emissoras comunitárias do país. Não esquece, deixa o like aí na nossa transmissão, se inscreve nos nossos canais. Obrigado por quem está na audiência na Voz Trabalhadora e no Debate Petroleiro, os 2 principais canais aqui do YouTube. E é isso, pessoal. Nós voltamos aí no próximo sábado com mais um Comunicação Popular. E é isso. Vamos lá. Partiu. Vamos lá. Obrigado a todos. Vamos lá. Abraço.